Porque você está completamente sem ritmo. Ah, mas eu tenho que dar ritmo para ele? Não, o jogo não está decidido. Entra quando tiver 2-0, 3-0. Senão não entra. Assustador. Assim, não consegue fazer uma jogada, participar de uma jogada. Nada acontece. E o Flamengo tirando o Pedro é uma referência na área, né? Preocupa a zaga adversária o tempo todo, pô. Né? O tempo todo. O pessoal fala que o Pedro não joga e tudo. Pelo amor de Deus. O Pedro gera jogo muitas vezes. Muitas vezes. O zagueiro está ali e está atento o tempo todo. Com o Gabriel, o cara nem se preocupa. Depois de 10 minutos, fala, pô, esse aqui é o ex-Gabigol. Não mete medo nenhum. Cara, é assustador. Ele não pega na bola, ele não participa de uma jogada. Na prática, é como se estivesse com 10. Ele não existia no jogo. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre mais um debate envolvendo Flamengo e Corinthians. O Flamengo venceu 2-0, atualmente está na terceira colocação com 11 pontos. E vamos falar um pouco aqui sobre as falas fortes, declarações fortes do Mauro César Pereira sobre o jogo e principalmente sobre o Gabigol, né? Para quem assistiu o jogo, viu que o Gabigol hoje em dia é um ex-jogador, um jogador café com leite. Porque as atuações de Gabigol no jogo contra o Corinthians foi deplorável. Um jogador que os zagueiros não se preocupam em marcar, um jogador que não consegue mais fazer aquele facão, criar espaços para poder tentar finalizar o jogo e, principalmente, o quesito finalização ou movimentação, que podemos dizer, né? O Gabigol, hoje, para mim, é um ex-jogador em campo, né? Ah, Gabigol ficou 1 mês e meio parado. Beleza, o Gerson ficou dois meses parado, mais ou menos. Fez cirurgia renal, voltou antes do previsto e tá rendendo muito mais do que o Gabigol, que ficou afastado, treinou separadamente com toda a infraestrutura que o Flamengo cedeu a ele e a sua casa. E mesmo assim o Gabigol não vem jogando bem. O que aconteceu com o Gabigol? O que aconteceu com o futebol do Gabigol? Podemos comparar Gerson, 2 meses afastado, fez cirurgia e tudo, e voltou antes do previsto. O Gabigol ficou afastado 1 mês e meio, mais ou menos. Teve a infraestrutura da sua casa e do Flamengo. E o Gabigol, se botar o Romário ali na frente, eu acho que o Romário desempenha o papel melhor do que o Gabigol ali, né? Não querendo comparar o Romário no seu auge, mas o Romário agora que voltou a jogar pelo América. É incrível. Eu quero saber tua opinião sobre a situação aí. É isso aí e tamo junto aí. E outra, agora realmente o Tite tem paz? Ou você acha que não é o suficiente? Porque a gente já tem Libertadores contra o Bolívar na terça-feira. É um jogo também que, se não ganha, o Flamengo tem risco de não passar para a próxima fase da Libertadores. Mas é fundamental, né, Mauro? Essa paz de uma vitória para chegar nessa partida com uma pressão menor. Acho que são etapas, né? A vitória de ontem dá uma tranquilidade para o jogo de quarta, mas a continuidade dessa paz depende desse jogo contra o Bolívar, né? Vencendo, o Flamengo provavelmente vai se classificar, porque joga no dia 28 contra o Bilionários. É possível que até o time colombiano chegue eliminado até lá. E convenhamos, né? Se chegar a perder de uma vitória contra o Bilionários do Maracanã e não conseguir, aí é para ser eliminado mesmo. O jogo chave é o jogo contra o Bolívar. Já é ridículo essa situação na qual o time se meteu na Copa Libertadores. Sobre o jogo de ontem, tem que relativizar a fragilidade do Corinthians, a péssima escalação do Antônio Oliveira, tudo errado, esvaziou o meio campo, fez uma linha de 5, nada funcionou, foi muito mal o técnico do Corinthians nas suas escolhas. A gente entende que ele tem algumas carências, mas a forma que ele resolveu montar a equipe não deu certo. E muita vontade no meio campo do Flamengo, tudo mais, né? Primeiro tempo poderia ter sido mais gols, o Carlos Miguel falha no gol do Pedro, mas faz 2, 3 defesas difíceis, né? Ou seja, foram criadas muitas chances. Por exemplo, com 25 minutos, o Flamengo tinha chutado 6 bolas na direção do gol. Em 90 minutos contra o Botafogo, que foi o jogo anterior do Flamengo no Maracanã pelo Brasileiro, não foi nenhuma bola na direção do gol. Então isso mostra também uma diferença também de postura, não só no nível do adversário, mas também a maneira como o time se comportou. Sobre o segundo tempo, acho que é normal que você tenha uma mudança de comportamento. Está jogando no calor, você vai ter uma queda de rendimento. Existe um adversário, por mais desorganizado que estivesse o Corinthians, ele vai atacar, ele vai tentar criar alguma situação, e a bola aérea defensiva do Flamengo é muito fraca, e dessa maneira o Corinthians teve realmente uma clara chance de gol. Mas eu acho um pouco exagerado. Aquele foi o jogo de São Paulo, o Flamengo dominou 80 minutos, aí teve 10 minutos, aí São Paulo fez um gol, não criou mais nenhuma chance, tentou, mas quase sofreu um empate. Aí é um recorte muito maluco, né? Você pega um pedacinho do jogo em que o adversário ataca, é dominado quase todo o tempo, o que vale é esse pedaço? Eu acho que o problema não está nos 10 minutos ali, ou 5, sei lá, em que o Corinthians criou a situação. Está na fragilidade da bola aérea defensiva,
que gerou aquela situação. Se o Flamengo É um problema antigo, né, mano? se fosse eficiente da jogada defensiva, dessa bola aérea, aquela situação dificilmente aconteceria. E às vezes é até bom que isso aconteça para você perceber que está ruim, que tem que mudar e não se iludir ali com o resultado. E também para mostrar que o Rossi é um goleiro que tem sido confiável. Ele não tem errado muito. A falha do Rossi, que eu me lembro, falha mesmo, foi o gol do Joaquim, que deu a vitória ao Santos contra o Flamengo no Brasileiro passado. Ali ele falhou, uma bola totalmente defensiva. Fora isso, não me lembro de nenhuma falha grave que ele tenha cometido. Uma jogada ou outra, tudo que ele tenha hesitado, acontece. Mas é um goleiro bem mais seguro do que o Matheus Cunha, que era o titular no ano passado com o Sampaoli, naquele jogo em que o Flamengo tomou 3 gols de cabeça, por exemplo, contra o Bolívar, e foi eliminado da Libertadores. Ele era o goleiro, ele errou, a zaga errou, todo mundo errou. Então acho que foi uma vitória importante do Flamengo, que evidencia também que o Corinthians assim, não pode se iludir com o negócio de ganhar do Nacional do Paraguai. O jogo do Fluminense foi uma coisa atípica. O time só fez gols contra o Fluminense. São 6 jogos, né, no campeonato, 3 gols contra o Fluminense e nada mais. O time não faz gol. O Corinthians não faz gol. E ontem foi presa fácil, num recorte da história que é assustador. Últimos 20 jogos entre os dois times, o Flamengo venceu 12. 5 empates, 3 vitórias do Corinthians. Aí se você procurar as vitórias do Corinthians, olha só quais são elas. Uma foi um 3-0 do Maracanã em 2015, ficou bem para trás, né? A outra, aquele jogo da ressaca, que os caras estavam de ressaca lá, ridículo o comportamento do Flamengo, né? Já estavam de férias. Depois oficializaram 42 dias de férias. Depois de ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, né? Perderam 2-1 no Maracanã. E aquele jogo do time mistão, quase todo reserva, em Itaquera, também não ano retrasado, que o Rodinei me faz um gol contra, sozinho com a bola, e empurrou para dentro do próprio gol. Fora isso, o Corinthians não vence o Flamengo. Perdeu 12 e empatou 5. São muitas derrotas. Virou nesse recorte da história. Antes era o contrário, né? O Corinthians sempre ganhando do Flamengo. Isso mudou radicalmente. E ontem foi mais um desses jogos. O Corinthians não foi minimamente competitivo e parece que o Antônio Oliveira, viu a entrevista toda do Antônio Oliveira, viu uns pedacinhos, mas eu soube que ele ficou irritado com alguma pergunta sobre rebaixamento, né? Não dá para ficar irritado, não. O risco desse time cair, pelo que joga hoje, é real. Se houver uma recuperação, o campeonato ainda tem muita coisa para dar à frente, claro que não cai. Mas jogando nisso, como não temer o risco de rebaixamento? Tem que temer mesmo. É uma coisa medonha o time do Corinthians, muito ruim. Mas muito ruim mesmo. E ontem ele foi muito mal nas escolhas, depois mexeu para o segundo tempo, conseguiu até essa reação, mas é muito pouco. É muito pouco e o cenário é bem assustador, né? Eu acho que para o torcedor corintiano. Agora, Mauro, já vou passar também pro Bruno e pro Piperno. Eu só acho que o Flamengo criou muito mais no primeiro tempo. De intensidade, de pressionar, vamos buscar o resultado. O susto maior não é só a chance de gol do Corinthians. Agora, você não acha que o Flamengo diminui a intensidade no segundo? Não dá para jogar naquela intensidade o tempo todo, né? Ainda mais no calor. Nenhum time joga naquela intensidade o tempo todo. E o Flamengo jogou com 10 no segundo tempo, né? O Gabigol não existe. Olha só. O Gabigol ontem não existia dentro do campo. Eram 10 em campo. Eu até falei, com 10. O Gabriel não existiu. Ali foi um erro do Tite. Ele tá vendo os treinos. Se o Gabigol tá nessa condição, joga o Carlinhos, gente. Machucou o peso, nem relaciona. Ontem ele constou o Matheus Gonçalves do banco. O Gabriel, no dia a dia de treinamento, o que ele apresenta? Se no jogo foi aquilo, no treino deve ser algo parecido. Gabriel, não vou te relacionar, porque você está completamente sem ritmo. Ah, mas eu tenho que dar ritmo para ele. Não, o jogo não está decidido. Entra quando tirar 2-0, 3-0. Senão não entra. Assustador. Assim, ele não consegue fazer uma jogada, participar de uma jogada. Nada acontece. E o Flamengo tirando o Pedro é uma referência na área, né? Preocupa a zaga adversária o tempo todo, pô. Né? O tempo todo. O pessoal fala que o Pedro não joga e tudo. Pelo amor de Deus. O Pedro gera jogo muitas vezes. Muitas vezes. O zagueiro tá ali e tá atento o tempo todo. Com o Gabriel, o cara nem se preocupa. Depois de 10 minutos, fala, pô, esse aqui é o ex-Gabigol. Não mete medo nenhum. É sério. Pode fazer um gol ontem, alguma jogada desse. Ele tinha que ficar sozinho com o goleiro cara a cara. Alguém faz, Gabriel. E talvez ele fizesse o gol. Ele não conseguiu fazer nada. Muito preocupante, inclusive, essa situação com relação a ele. Ele, assim, tá sem ritmo de jogo, mas não tá voltando de lesão, né? Não é contusão. Ele tá voltando de uma paralisação. Sem treinar, né? Tava treinando lá, mas já voltou a treinar há mais de uma semana. Cara, é assustador. Ele não pega na bola, ele não participa de uma jogada. Na prática, é como se estivesse com 10. Ele não existia no jogo. Fosse um café com leite. Sabe quando você vai jogar bola? Eu que gosto dessa expressão. É mais ou menos, você vai jogar bola com criança, quando vai jogar bola, os moleques de 10 anos, 12 anos, aí tem um de 5. Pequenininho, né? Aí bota o de 5, ele é café com leite. Não pode fazer falta nele, ele fica ali na banheira para fazer o gol. Sabe, joguinho de criança.
Ué, o fulaninho ali é café com leite, ele é muito pequenininho. Os maiores ficam ali jogando, mas ninguém chega junto nele, né? Ele é café... O Gabigol parecia um café com leite ontem, gente. É assustador, ele precisa pensar nisso. E o Tite acho que errou, não tinha que ter colocado. Porque se ele tá treinando isso aí, por que ele jogou? E a reação ontem dos torcedores na rede social foi muito clara quanto a isso também. Vi muita gente espantada com isso. E falando, cara, o que está acontecendo? Repito, ele não estava machucado. Você fala, o Gerson fez um grande jogo ontem. Eu acho que, em parte, a atuação do Gerson tem que relativizar. O cara fez uma cirurgia renal. Parou de treinar e de jogar durante cerca de 2 meses e operou o rim. E foi um negócio meio delicado. Então é normal que o cara tenha um tempo até ele reativar. O Gabriel não se machucou. E ficou fora por causa da bobagem que ele fez lá, que arrumou essa suspensão maluca aí, que não faz o menor sentido o que ele arrumou, né? Agora tá com efeito suspensivo. Ó, o Mauro usou a expressão que você adora usar, Fábio Berno, café com leite. Que falou, inclusive, que esse Corinthians é café com leite. Então tá tudo café com leite. Corinthians que o Piperno fala que esse... Imagina se ele vai pro Corinthians, hein? Com prometeram os dirigentes do Corinthians no começo do ano. Aí um café... Nossa, aí vira um cappuccino já, é. Agora, o Mauro fala dessa atuação do Gabigol, já perguntando pro Bruno e pro Piperno também, porque realmente foi quando, como eu falei quando eu abri o programa, assusta a fase do Gabigol. Porque dessa vez ele teve chance. Eu, às vezes, defendo sim, eu falo, pô, mas entrou no final. Dessa vez ele entrou. Ele teve um tempo para jogar. Ele não criou nada, até de mobilização mesmo durante o jogo, de movimentação durante o jogo. O Gabigol se movimentou pouco. Ele pode ter uma chance agora, porque o Pedro saiu sentindo uma lesão. E, pelo jeito, é muscular, ou seja, não deve jogar as próximas partidas. E a gente está falando de Libertadores aí. Terça-feira o Pedro não deve estar apto para jogar se a lesão é muscular. Mas será que ainda tem uma esperança do Gabigol mostrar trabalho a curto prazo? E outra, falar da atuação do Flamengo também. É uma atuação que dá paz pro Tite, na opinião de vocês, porque era nítido. O Tite não tinha mais paz no Flamengo. Né? O Mauro até falou, se não ganhar do Corinthians, pode ser demitido sim, do jeito que estão as coisas. É pressão. Tudo no Flamengo é pressão pra cima do treinador. Ele até citou essa covardia, dirigente não é mudado, o treinador é sempre mudado. Ganhou paz o Tite ou é cedo demais pra falar isso? E sobre a atuação do Flamengo e depois a gente fala do Gabigol. Bom, sobre o Tite, ele tem paz até quarta-feira, né? É terça, o jogo é terça. Quarta-feira. Não é terça o Flamengo na Libertadores? Quarta. Flamengo-Bolívar, quarta. Quarta é o Atlético contra o Peñarol, no Uruguai, né? E Corinthians e Argentinos Júnior aqui na Brasil. Terça, perdão. Quarta joga o Flamengo, né? E o Palmeiras. Com o Del Valle. Então, o Tite ele tem paz até ali. Ontem foi uma boa atuação do Flamengo e uma vitória. O Flamengo não vinha jogando bem, isso é um fato, o próprio Tite admite isso. Eu já falei algumas vezes, eu acho que o ambiente era muito exagerado. E isso de ameaça, de chegar, o Mauro falou do jogo com o Amazonas, as pessoas com expressão de raiva na cara, xingando, aí vai lá e cerca carro. O Flamengo não vinha jogando bem, isso ninguém contesta, né? A discussão não é sobre jogar bem ou jogar mal. Que o time estava jogando mal mesmo. Acho que a questão era a intensidade das coisas, né? Acho que a intensidade das cobranças, das críticas era muito exagerada. E o Flamengo, bem ou mal, nesse momento ele é o líder do Campeonato Brasileiro. Não, mas aí eu discordo. Eu acho que a intensidade das críticas era grande, mas a intensidade do Flamengo era nula. Não era. Eu acho que o torcedor, ele fica bravo não só com o resultado, porque pra mim também ser terceiro do grupo da Libertadores é uma vergonha. Pra mim o único resultado anormal foi a derrota pro Palestino, mas nenhum. O resto tudo normal, resultado. Empate com o Milionários, do jeito que foi. Sim, assim, Flamengo 1-0. Poderia ganhar, mas empatar lá não é nada absurdo. É ok. Derrota pro Botafogo, ok. Eu acho a posição na tabela da Libertadores, hoje, por mais que ele vire líder depois, que eu acho que já não vai mais, mas a posição na tabela e a intensidade que jogava o Flamengo, pra mim, tinha que ter crítica. Porque era um time, como eu falei aqui. Tinha que ter crítica. Não queria nada. Tinha que ter crítica, mas não o que fizeram. Sim. A exagero. Manifestação em porta de cuida, eu não sou a favor, não. Uma grande parte da torcida do Flamengo tem certeza que é o Manchester City. Certeza absoluta, que é o Guardiola, o Manchester City. Aliás, não, mas uma mistura do Real Madrid com o Manchester City. Você pega os dois, faz uma seleção e é o Flamengo. A maioria tem... Uma coisa é dizer, o time tá jogando mal, tá? Nunca... Não discordo disso nem um pouco. O Flamengo fez alguns jogos, aliás, muito ruins. Contra o Palestino, contra o Atlético Goianiense, contra o Amazonas. Vários jogos muito ruins. Isso aí, o problema, assim, é o tamanho do exagero, assim. Eu acho muito exagerado. O Tite, por exemplo, ele
Se ele não ganha o jogo, pelo histórico da diretoria do Flamengo e pelo tamanho de tudo aí que estava rolando, ele podia cair. Isso aí, eu acho que tinha esse risco, né? Mas eu acho isso um absurdo, porque a questão é essa, o time tá jogando mal, beleza, nós temos que melhorar, ok. Mas por que sempre o nós temos que melhorar significa tirar o treinador? Isso é o que eu acho muito louco. O Tite, comprovadamente, é um cara competente. Aí as pessoas podem gostar do estilo dele, eu prefiro outro tipo de treinador, beleza. Eu prefiro como joga o Jorge Jesus, eu prefiro como joga o Fernando Diniz, prefiro como joga o Dorival, ok. Mas ninguém discute que o Tite é competente, a carreira dele mostra isso. É um cara que já ganhou tudo na carreira em relação ao futebol de clubes, ele ganhou absolutamente tudo, até um Mundial de Clubes, que hoje é uma coisa muito rara. Então ele é competente, aí se gosta mais disso ou aquilo. Então se eu tenho um cara competente no meu time, por que eu não tento melhorar com ele? Por que eu tenho que buscar alguém de fora que talvez nem seja da mesma qualidade que ele? Isso que eu acho muito maluco, assim, a cobrança deve existir, o time estava mal. O que eu acho maluco é tudo tem que tirar, esse não serve mais, tem que tirar o treinador. Sei o que, assim, parecia que o Flamengo estava caindo para a Série B, e não é, era um momento ruim que tem que melhorar, que todos passam. Todo mundo passa. O Palmeiras passa várias vezes por momentos ruins. Todo mundo. Se o Atlético Mineiro já teve momentos ruins nos últimos anos, São Paulo, Corinthians, todo mundo. Então, assim, o Flamengo, a paz vai durar até quarta, se ganhar a quarta, prorroga. Eu acho que paz durante o ano, ele só vai ter se levantar a taça da Libertadores ou do Brasileiro. Até lá, ganhou, paz. Perdeu, inferno. Meu ponto de vista, quero saber o seu. Agora, Bolívar, eu botaria o Gabigol. Né? Porque o Gabigol... Para jogar aquilo ali que jogou? Mas então, é isso que eu quero te perguntar. Você botaria o Carlinhos de titular? Eu não tô vendo os treinamentos. Agora, eu imagino... O Gabigol, pela bem que ele é um cara que gosta de jogar. Na final da Copa do Brasil, esse argumento, com todo respeito, se eu considero o fim da picada, foi o argumento que convenceu o São Paulo, burramente, a colocar o Gabigol e Pedro no primeiro tempo do jogo contra o São Paulo. Ali o Flamengo perdeu o título. No primeiro tempo, foi quando saiu o gol do São Paulo, o Flamengo não jogou nada. E foi ali. Botar o Gabigol e Pedro. O Gabigol se arrastando, ainda saiu, ainda fazendo gestos na torcida. Lá, a torcida reclamou da atuação dele. Mandando beijo pro Dorival. Vou mandar beijo pro Dorival. Tá escrito, né? Libertadores não tá. Ele não Pode, bem lembrado. Mas você botaria o Carlinhos? Se ele estiver treinando bem, sim. Porque agora já tá lá há mais tempo, tá treinando com os caras, né? Já tá convivendo. No jogo do Palmeiras já acabou de chegar, entrou, ninguém quis jogo. É óbvio que tem uma diferença brutal dos dois, mas esse Gabriel que tá jogando, para pensar bem. Se o Bruno Henrique tiver em condições, talvez você vai jogar o Bruno Henrique. Eu acho que a questão do Bruno Henrique não parece ser tão séria. Se não for, melhor jogar o Bruno Henrique de centroavante, gente. Jogar sem centroavante, buscar outra formação. O Gabriel... Caeta e Lohan por dentro. Por dentro, os dois, pode ser também, porque o Gabriel não jogou. Não jogou, cara. Não pega na bola. É um negócio constrangedor. Eu não sei se ele tem essa autocrítica, né? Mas alguém precisa falar pra ele. Falar, cara, o que tá acontecendo? O negócio assustador ontem, assim... Parecia, sei lá, o que parecia? Mas você acha que ele... Lá, o que parecia? Mas você acha que ele ainda pode render? Se contra esse Corinthians, hein? Estamos falando do Gabriel jogando contra esse Corinthians. E tendo tempo pra jogar. Porque o segundo tempo inteiro ele estava 1-0. Ele entra em vantagem contra um time fraco, aí tira muda o sistema de jogo ali no segundo tempo, o Corinthians, e sai mais pro jogo, tinha mais espaço ainda do segundo tempo, não consegue dar uma sequência na jogada. Uma sequência. Teve uma bola que foi pela direita, ele reclamou que o Gerson não cruzou. Ficou atrás do zagueiro. Falei, cara, você antecipa pro cara poder dar o passe, dá a opção. Por exemplo, aquele passe espetacular do Kroos pro Vinícius Júnior, no gol lá do jogo. Sim, que ele até a ponta. Do Bayern. O Kroos dá o passe é magistral. Por quê? Porque o outro se projeta, porra. Ele quando vê, os caras se conhecem. O Gabriel fica atrás do zagueiro, aí o Gerson chega no fundo, ao invés dele tentar se antecipar, fazer o movimento, tipo, dá em mim que eu vou fazer o gol. Ele fica atrás. O Gerson tentou o chute, ele tentava cruzar, a zaga ia rebater. Pra você cruzar aquela bola, você tem que contar que o zagueiro vai furar. Você não conta que o zagueiro vai furar, você tenta fazer a jogada limpa. Até acho que o Cebolinha estava mais bem posicionado para receber a bola um pouco atrás. O Gerson tentou o chute. Eu nem critico porque muita gente reclama, eu também, que o time do Flamengo muitas vezes não finaliza, né? Fica procurando o melhor momento. Ontem finalizou. Então tentou pelo menos, tudo bem. O primeiro tempo o Cebolinha estou bem, também de fora da área. O menino lá, o Carlos Miguel, fez boas defesas. E o Lohan deu um passe para gol. Até eu me equivoquei ontem lá, eu fiz um vídeo falando que eu entendi que o Gerson tinha roubado, depois eu olhei melhor de fato. Quem rouba a bola é o Lohan. Ele rouba a bola, faz o gol e ele dá o passe pro primeiro gol. O garoto é muito bom, mas foi muito sacrificado quando foi escalado na ponta. Outro ele jogando do meio, caindo para a direita, o Gerson. Outro teve aproximação.
Bora, vou ser até um pouco polêmico agora. Já que esse moleque tá jogando bem, eu acho que até o Arrascaeta não tem que barrar ele, não. Pelo que a gente vê do Arrascaeta hoje. Se o moleque tá jogando bem, Eu acho aí eu tô dando... mas aí você joga uma responsabilidade muito grande em cima dele. Eu acho que tem que ter um certo cuidado. Tem só 17 anos. Mas não dá pra ele jogar com o Arrascaeta, né? Falou Tem gente que não. Porque eu não sei se eu tiraria o Lohan. Agora que o moleque tá pegando confiança. Eu acho o seguinte, na linha do que o Bruno falou, se porventura o Pedro não puder jogar, não sabe ainda qual é a gravidade da lesão, essa pode ser uma opção. Se jogar sem centroavante, tem mais gente no meio. O Flamengo tem que ter aproximação, os caras têm que trocar passes. Jogar com 2 pontas abertos e o meio-campo com ligação direta não vai funcionar. Pode funcionar circunstancialmente, no Campeonato Carioca e alguns jogos específicos. Mas o Tite insistiu demais nessa formação. Eu continuo achando que o grande problema do Tite... O Tite tem um monte de auxiliar, né? É filho, amigo, não sei o quê, a turma toda. O César Sampaio, vou trabalhar com ele na seleção, também se acoplou à equipe, né? Não foi? Ele foi trabalhar para a segunda Copa do Tite. Até que, pelo que eu entendi, foi meio colocado ali pela CBF, pelo Juninho. Que não era um cara da turma do Tite. O Tite e o Sampaio se conheceram no curso de técnicos da CBF. Então. Eles se aproximaram, o Silvinho saiu. Aí vem o César Sampaio. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal. Já vai deixando aquele seu like aí. O seu like ajuda demais. Após essa vitória do Flamengo agora, o Flamengo já pensa em Libertadores, né? Quarta-feira, 9h30 da noite, diante do Bolívar, que é um jogo de, querendo ou não, para mim, é o jogo mais importante do Flamengo nessa temporada. Mais importante do que o Carioca? Sim, a Libertadores é o torneio que todo time brasileiro que disputa a cada ano quer ganhar, né? Obviamente, o time que tem condições de ganhar a Libertadores, né? Não adianta tu botar um time do Fortaleza na Libertadores, com todo respeito ao Fortaleza, e achar que o Fortaleza vai ganhar a Libertadores com fraco investimento, né? Ou a primeira vez que disputou. Então a gente tem que ter pés no chão e saber a realidade de cada clube, se tem condições ou não de disputar aquele tal título que está disputando, né? Então é aquilo. Então o Fortaleza, quando disputou, ele saiu da Libertadores, foi para a Sul-Americana e quase foi campeão da Sul-Americana, né? Então tem esse quesitinho. Eu vou citar 2 pontos que me chamam a atenção nesse debate sobre a situação do Flamengo, que jogou bem, né? Com outra atitude, uma intensidade gigantesca lá em cima no primeiro tempo, no segundo tempo nem tanto, que obviamente o calor também não deixa, os jogadores são ser humano e acaba cansando mesmo, isso é normal. E sobre o desempenho do Lohan, né, que vem abrindo os olhos aí, é uma joia do Flamengo que está sendo lapidada aos poucos. Eu sei também que o Lohan, durante alguns jogos que ele chegou a disputar, não só com o Tite, mas com alguns técnicos atrás também, né, com o São Paulo, essas coisas, ele jogou fora de posição como ponta. Ele também pode atuar ali, pode, mas não é a função dele original, a função que ele gosta, ele se sente mais confortável, né. Ele jogou muito bem aí, e acho que o Tite, ele merece dar uma sequência, né. Vai ser contra o Bolívar? Não sabemos se o Arrascaeta vai estar apto a poder jogar, né. O Pedro também não sabemos se o Pedro vai estar disponível, né? Ele saiu sentindo dor no adutor de coxa, ou era joelho, ou adutor, um dos dois aí. Então ainda não sabemos. Caso não, pode colocar o Carlinhos e o Lohan ali, fazendo uma dupla com o Arrascaeta, que pode jogar tranquilamente. Falando sobre Carlinhos e Gabigol, né? O que o Mauro falou é certo. Quem estava assistindo o jogo e viu o jogo ao vivo, te falar uma coisa. É deplorável, é incrível a decadência do Gabigol. A decadência vertiginosa do Gabigol. O Gabigol, ele parece um jogador amador dentro de campo. O Gabigol parece um jogador amador. O Mauro César, ele chegou a citar sobre o Gabigol café com leite dentro de campo. E eu, na minha opinião, o Gabigol, ele parece um jogador amador. Se a gente pegar a comparação entre Gabigol e Gerson, os dois ficaram parados mais ou menos aí. O Gerson ficou mais ou menos 2 meses parado para uma cirurgia renal. E o Gabigol ficou parado por causa da situação, né? Do suspensivo lá, da situação lá do exame lá, teste antidoping, né? Beleza. Só que um ficou parado, que era obrigado a ficar parado para realizar uma cirurgia, voltou antes do tempo, e a gente criticava muito o Gerson, e agora ele está conseguindo voltar ao seu futebol normal, vamos dizer assim.
Então jogou muito bem, né? Vem crescendo. Nesse jogo do Corinthians ficou provado isso. E o Gabigol, mesmo ele ficando um mês afastado dos gramados, né? Um mês e meio, podemos colocar assim. Ficou treinando em casa. E caiu. Gabigol e Gerson, vamos botar. Gabigol 1 mês e meio, Gerson 2 meses afastado do Flamengo sem treinar. Gerson nem poderia treinar, poderia. Então o Gerson, após essa recuperação, voltou, o prazo de recuperação foi antes do previsto e vem jogando super bem. Vem jogando o futebol questionado, mas podemos ver que o Gerson ele vem crescendo aos poucos. O Gabigol ficou treinando sozinho em casa, com o preparador do Flamengo lá, com toda a estrutura que o Flamengo cedeu para ele tem na sua casa. E o futebol dele vem caindo. Já não é de agora não, é desde o ano passado. E vem caindo na casa do jogo. A esse prazo que ele ficou de 1 mês a 1 mês e meio fora do Flamengo, fora de treinar junto com os seus companheiros, mesmo treinando em casa, parece que o Gabigol, ele é um ex-jogador de futebol que não vem rendendo. Sinceramente. Eu acho que se a gente colocar até o Vampeta para jogar... não vou ter nem o Vampeta, o Romário. O Romário voltou a jogar agora. Com a América. Se botar o Romário consegue fazer mais coisas do que o Gabigol. Sinceramente, é incrível a queda vertiginosa do Gabigol dentro de campo. Parece um jogador amador. O Mauro ele chegou a citar o jogador café com leite, o jogador que... ele quis fazer uma comparação assim no tom de brincadeira. Um jogador de 5 anos no futebol dos jogadores que tem 10 anos ali, né? O café com leite, o famoso a natureza marca. É esse mesmo. O famoso a natureza marca. Ele precisa marcar na natureza marca. O Gabigol hoje em dia, assim, todo jogador que vai marcar o Gabigol não tem preocupação. Entendeu? Uma bola ali cara a cara com o goleiro, ele pode fazer o gol? Pode. Pode chutar, o goleiro pode frangar, pode acontecer várias coisas. Bola bater no goleiro, bater no Gabigol entrar, pode acontecer vários fatores. Mas o que o Gabigol vem apresentando dentro de campo, principalmente em movimentação, que geral falava que o Gabigol ele se movimentava muito, achava espaço ou criava espaço para poder finalizar, ou até algum companheiro infiltrado na área. O Gabigol nem isso faz, né? O Mauro também chegou a comentar um lance que o Gerson entrou na área, driblou, e o Gabigol pedindo a bola atrás do zagueiro do Corinthians. De vez ele se antecipar para fazer o gol, não aconteceu, né? Falando em movimentação, teve um lance agora nesse final de semana entre Manchester United, acho que se fala assim, né? E Arsenal. O gol do jogo, né? O gol do Arsenal. O Havertz, ele entra na área, o Trossard, ele faz uma diagonal, se antecipando o zagueiro, acho que é o Obsaka, o lateral direito do United, e faz o gol. Era essa jogada que o Gabigol teria que fazer. Se antecipar o defensor para receber o passe e tentar finalizar pro gol, né? Nem isso que o Gabigol ultimamente tá conseguindo fazer. O Gabigol tá sem ritmo. Sei lá o quê. Ficou 1 mês e meio parado. Já ficou 2 meses parado e tá jogando lá em cima. E lembrando que o Gabigol ficou treinando. Então, querer botar desculpa que o Gabigol... Querer colocar desculpa que o Gabigol ficou 1 mês e meio parado, não treinou com os companheiros. O Gerson ficou 2 meses parado, nem treinando ele tava. Nem treinando o Gerson tava. E hoje em dia eu vi como o Gerson tá. Isso que eu falo. O Mauro César ele sempre toca nesse ponto e eu concordo. Quando a pessoa não tem autocrítica, dificilmente a pessoa vai evoluir. Como pessoa, como profissional, não sei, em qualquer quesito da vida. Tá complicado pro Gabigol, sinceramente. Sinceramente.